Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Como é que está vocês? Como é que está a sua noite? Eu passei bem, dormi bem, graças a Deus. Essa noite não foi tão bem não, que quando muda o tempo assim pro calor, está muito calor, o corpo queima demais. Começa a noite. A noite aqui está fazendo muito calor também. Depois das 5h30, quando eu volto a deitar novamente, das 5h30 eu deito até as 8h, aí esfria, mas quando é 8 horas já está quente demais. Como é que está aí na região de vocês? Eu peço ao Senhor que abençoe vocês. Deixo o meu abraço, a minha gratidão a vocês que têm me apoiado, têm deixado suas mensagens. Deus os abençoe. Estou feliz com vocês, cada um de vocês. Tem pessoas que mandam, todo dia mandam uma mensagem para mim, um vídeo, um sinal. Tem pessoas que mandam 2, 3. Eu não mereço, mas Deus colocou vocês na minha vida. Vocês são bênçãos. Vamos começar o vídeo? Vamos começar assim, né? Vamos começar e começou, né? Pai, obrigado pela noite de repouso, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, conseguiu ficar de pé. Obrigado, Pai, pela tua justiça, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. E principalmente obrigado por você, Deus Santo, não por nós pecadores. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por alto pensamento, ignorância. Eu fiz que eu posso fazer que vai dar teu Senhor, perdoa. Sou um padre da minha casa, tem falhado também. Deus tem esquecido teu Espírito com nossas falhas, Pai. Fala conosco, Pai, hoje no Evangelho, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e 31. Também no Evangelho que escreveu João, no capítulo 20, teve exaltação para com sua preocupação. Seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Amém. Amém. Irmãos, ontem o vídeo ficou falho. Estava com um problema na geladeira aqui em casa. E na hora que estava terminando o vídeo, eu tive que ligar que um homem veio, o cara veio para fazer o serviço, para dar orçamento. Aí eu desliguei, eu peço desculpa a vocês. Muitas vezes eu pensei, tem pessoas aqui, mas eles nunca estão perto. Tem, mas pode, sabe? Tem pessoas que podem. Talvez não tenha resposta, ou precisa falar um pouco. Eu ensinava ele com a mão que está um pouco mais não continuou falando, então. Foi isso que deu. Então, eu peço desculpa a vocês. Antigamente eu ficava lá em casa, lá dentro, mas contava que não tem jeito, ele é grande demais. Eu não tenho como apoiar. Lá apoiava na minha perna, o celular. E o tato não tem como. Com a mão não dou conta de segurar. O Evangelho, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, 17, 30 e 31, vai nos falar da salvação através de Cristo Jesus. Vai nos falar do julgamento de Deus, para que nós estejamos preparados. Fala assim, mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anunciou agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Agora é o tempo da graça. Ele não tem conta do nosso tempo de ignorância, ou da vivido debaixo da lei. Mas não quer dizer que ele anulou a lei, não. Mas a nossa ignorância, antes de Jesus Cristo vir, ele apagou aquela ignorância, aquela cegueira que nós tínhamos. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso único suficiente Salvador, uma nova história, um novo homem. Então, quando Jesus veio, vão ver, já manda anunciando o arrependimento.
batismo em água, quando confessar do arrependimento, Jesus Cristo veio, também batizando em água, cada um confessar os seus pecados. E hoje nós estamos debaixo da graça. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único Senhor Salvador, entramos na graça, somos nova criatura. O que nós fizemos no passado, Deus não leva em conta. E o profeta Isaías só que ele jogou no lago de esquecimento. E a verdade é que Deus não mente. No capítulo 31, 17 a 31, fala assim: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que determinou. Isso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Deus determinou um certo tempo está aí cumprido, em que todos podem confessar Jesus, seguir os mandamentos, estatutos, procurar viver uma vida santa, sem pecar, sem transgredir e sem iniquidade. Porque é tempo da justiça do Senhor, porque Ele virá julgar com justiça pelas obras que nós fizemos. E Ele deu a certeza que Ele vem, o sinal mais categórico, mais lógico que Ele nos deu, foi a ressurreição de Jesus Cristo, mostrando que mesmo a carne morrendo, a alma ainda tem vida. A alma está no lugar de repouso. E Ele veio para julgar essas almas. E Ele não quer que ninguém pereça no inferno. Ele quer salvar todos. Por isso o tempo está determinado. O tempo está se aproximando. Cada tic-tac do relógio mais aproxima as horas, os minutos, o segundo. Não é tempo da gente brincar de ser cristão. É tempo de nós arrepender e pregar a palavra do arrependimento. Não é tempo de pregarmos vaidade, não é tempo de pregarmos luxo, não para esse tempo. É tempo de nos arrepender e pregar o arrependimento. Ensinar a nós mesmos nos arrepender. Procurar viver uma vida santa na presença de Deus. Esse tempo de justiça está aproximando. O Evangelho de João, no capítulo 20, do versículo 20, capítulo 20, versículo 1 até o 9, fala da ressurreição. Nós acabamos de passar. Por coincidência, eu não procuro, não. A leitura, essa leitura, eu começo, cada evangelho são 3 dias, menos o Marcos, são 2. Terminando, são 3 dias, eu vou seguindo. Eu começo com o livro da Gênesis, e nós já estamos em Marcos. Veja quanto tempo já passou, tem quase 3 anos. Nós já passamos por esse evangelho muitas vezes. A palavra de Deus, ela não se repete, ela se renova cada dia. Aqui fala da ressurreição. Nós acabamos de coincidência, no Atos dos Apóstolos, falando sobre a ressurreição. O tempo se aproxima. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava e disse: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os 2 corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais.
apressadamente de Pedro, que chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando viu o chão no chão, o lençóis todavia não entrou. Depois chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam que a escritura que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tomaram, pois, os discípulos para casa. Nem eles, meus discípulos, creram que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Apesar de muitas vezes nós temos que compartilhar nas leituras, ele ter anunciado que Jesus que ele ressuscitaria, mas estavam cegos, não sabiam o que Jesus estava falando. E Deus confirmou a palavra que falou através dos profetas, falou através de Jesus Cristo, da ressurreição dele. A primeira pessoa que ele apareceu foi Maria. Creio que essa Maria que fala aqui, não sei se é a mãe dele, que aqui não fala, ou é que ele expulsou os 7 demônios. Mas ele apareceu primeiro às mulheres, mostrando para nós que as mulheres são um vaso precioso na mão de Jesus. Apareceu depois aos discípulos, que eram homens, somos homens, homens são mais duros de coração, mais duros de receber. Então Jesus apareceu primeiro à mulher. São vasos, mulheres são vasos, né? Que honra Deus deu à mulher, né? No versículo 11 ao 18, Jesus aparece a Maria Madalena. Como nós já vimos no versículo anterior, ele aparece a Maria, né? E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma cabeceira e outra aos pés. E disseram: mulher, por que chora? Ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse Jesus à mulher: por que chora? Quem busca? Ela, cuidando que era o hortelão, ou seja, o zelador do cemitério, disse: Senhor, se tu levaste, diz-me onde puseste e eu levarei. Disse Jesus: Maria. E ela voltando, disse: Raboni, que quer dizer mestre. A hora que ele falou o nome dela, talvez pelo tom de voz, ela reconheceu que era Jesus, não era o zelador do sepulcro. Então, a partir desse momento, ela creu que ele tinha ressuscitado, porque ela viu. E ela foi anunciar aos discípulos. Olha, lá no versículo anterior eu falei, Maria não sabia qual, mas aqui já nos deu discernimento que é Maria Madalena, aquele que expulsou 7 demônios. E dela expulsou 7 demônios, que libertou das garras de Satanás. Então agora ela com o corpo, com a mente sã, foi e anunciou aos discípulos. Por que ele usou Maria Madalena? A gente meditando, a gente pensando, Maria, a mãe dele, era mãe. Talvez era uma pessoa justa. Talvez não seria correto que ela fosse anunciar. Ele pode ser Maria Madalena, eu estou pensando em mim. Por quê? Era mulher que não tinha valor para ninguém, para a sociedade. Ela vivia endemoniada. Jesus libertou.
Ele mostrando o poder dele em cima, sobre os demônios. Mostrando para todos que aquela mulher que não tinha valor para as pessoas, não tinha valor para um, ela estava curada. E ela estava se santificando. E com a santificação dela, ela pôde ver, assistir à volta de Jesus. Ela pôde contemplar primeiro a ressurreição de Jesus, o primeiro que ele falou foi com ela. É o que nós entendemos. Tudo do versículo 19 até o 28, até o 31, Jesus aparece aos 11 em verdade de Tomé. Mesmo no meio daquele povo, Jesus anunciando tudo que ia acontecer com ele, ainda tinha pessoas incrédulas. Tomé, os discípulos, pessoa de incredulidade, escutou o que a Maria falou, e agora Jesus aparece para ele. Quando ele estava reunido, falando que Jesus apareceu, muitos creram, mas Tomé não acreditou. Tomé falou que era necessário ele colocar a mão, ele pegar e ele tocar, para que ele cresça. Pegar, tocar nos placos de cravo, onde a lança transpassou, era necessário ele tocar, para ele saber, com certeza que era ele. Quantos de nós na vida somos Tomé? Uma pessoa recebe a graça da parte de Deus e nós muitas vezes brincamos, falando, se não acontecer comigo, se eu não ver acontecer, eu não creio. Essa pessoa está mentindo. Quantas vezes nós zombamos do testemunho das pessoas? Quantas vezes a pessoa não acredita no seu testemunho? Às vezes essa outra igreja que eu congreguei, eu vejo assim, da parte do homem, uma certa incredulidade. Pessoas usadas por Deus. Quando eu contei lá uma vez o meu testemunho, eu vi que as pessoas acho que não fizeram caso. O testemunho do meu acidente. Mas eu falei tudo que aconteceu. A única coisa que eu não dou certeza é que quando a minha esposa chegou ali, porque isso eu não ouvi, mas eu tenho que crer, porque ela é uma mulher cristã. E o irmão que foi com ela também é muito temente a Deus. Ele testificou junto com ela. Que o médico falou que eu podia preparar a família, que eu não passava daquele dia. Eu não sei aonde eu parei no meu testemunho, mas eu vejo. Vi nessa igreja uma certa criatividade, uma certa frieza. A segunda igreja que eu congreguei não teve isso, porque eles foram participando desse tempo. Da primeira igreja que eu congreguei também, não, eu estava nela. Ainda era membro da igreja, da primeira igreja, ainda estava em ativo, ainda depois do acidente eu fiquei muitos anos nela. Depois ela mudou para outra cidade, eu passei para a segunda igreja, onde o pastor e alguns membros, poucos, que estavam ali, participou comigo desse tempo. Ele sabia, inclusive, o pai do pastor dessa segunda igreja, ele foi um que falou. Estava com minha esposa e o médico escutou o médico falar. Mas eu vejo incredulidade da parte das pessoas disso. Como eu vejo muitos testemunhos que são contados na igreja, as pessoas aqui não creem. Dão glória a Deus por isso. Nós temos que crer, que pegar, que passar, talvez para crer. Não é assim.
Versículo 21. Disse, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Assim como Deus enviou a paz a Jesus, Ele enviou a todos nós. Essa paz que excede a toda a luta, essa paz que nos fortalece, que nos coloca na presença de Deus. No versículo 29, disse-lhe Jesus: por que não creste, Tomé? Porque viviste, Tomé? Creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Aqui, Jesus está dando uma bem-aventurança para mim e para você. E para aqueles daquele tempo que não viram os acontecimentos, não viram Jesus ressuscitado, mas creram. Essa bem-aventurança é para mim e para você, que não vimos, mas compartilhamos através da Escritura. E cremos. Nós cremos nos milagres, nas maravilhas, nós cremos no poder do Senhor. Então somos bem-aventurados. Evangelho de João, capítulo 20. Vamos orar? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai a nossa dívida, segundo nós perdoamos nosso devedor. Não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal. Porque teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um vídeo, por mais um dia. Obrigado pela tua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Não na última profecia da vida para se cumprir a volta de Jesus. Ele virá.